Olá, queridos espectadores, e bem-vindos a mais um emocionante episódio aqui no nosso canal. Hoje, preparem-se para viajar no tempo, pois vamos explorar a vida e o legado de uma das figuras mais enigmáticas da história da filosofia, Sócrates. O filósofo emergiu no cenário da Grécia Antiga por volta de 469 a.C., na esplêndida cidade de Atenas. Embora sua vida tenha decorrido há mais de 2 milênios, seu legado persiste como uma chama inextinguível de sabedoria e indagação. Para entender plenamente Sócrates, é crucial contextualizá-lo em sua cidade natal, Atenas, que na época era muito mais do que uma simples cidade. Era o coração pulsante da civilização grega, um centro cultural e político onde a filosofia floresceu como nunca antes. Atenas era uma metrópole vibrante, adornada com majestosos templos, onde o debate intelectual se tornara uma parte essencial da vida cotidiana. Sócrates viveu em um período marcado por eventos cruciais na história grega, como as guerras greco-pérsicas e o advento da democracia ateniense. Nesse contexto de mudanças sísmicas, Sócrates emergiu como uma voz singular. Ele desafiou convenções sociais, investigou a natureza da virtude e estimulou a mente de seus contemporâneos como poucos antes dele haviam feito. O que torna Sócrates verdadeiramente notável é sua abordagem única à filosofia. Embora ele próprio nunca tenha deixado um único escrito, sua filosofia foi transmitida por meio dos diálogos escritos por seus discípulos, com destaque para Platão. Sócrates não buscava ensinar respostas prontas, em vez disso, ele guiava seus interlocutores por um processo de questionamento, conhecido como a maiêutica, onde a verdade era revelada por meio da análise cuidadosa das crenças e ideias. Nos próximos momentos, mergulharemos profundamente na mente e nos métodos de Sócrates. Exploraremos como ele desafiava as convenções sociais, indagava sobre a moral e a virtude e deixava um legado duradouro para a filosofia. Preparem-se para uma jornada intelectual que desvendará os mistérios desse grande pensador e sua influência eterna no mundo da filosofia. Mas antes, não se esqueça de clicar em gostei para o YouTube recomendar mais esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os novos vídeos. A história da filosofia é rica em mentes brilhantes que moldaram o pensamento humano, mas nenhuma figura ressoa tão profundamente como Sócrates. Seu legado é inseparável da abordagem filosófica que ele desenvolveu, conhecida como método socrático, que revolucionou a maneira como entendemos e buscamos a verdade. Sócrates acreditava que a chave para a verdadeira sabedoria residia no autoquestionamento e na análise crítica das crenças e ideias. Ele se destacou por sua convicção de que a verdade não poderia ser imposta, mas deveria emergir organicamente da mente de cada indivíduo. Esse pensamento era uma reação à abordagem dogmática da época, em que as pessoas eram frequentemente doutrinadas com crenças sem questionamento. O método socrático, como era praticado por Sócrates, envolvia uma série de diálogos intensos e rigorosos. Sócrates não afirmava possuir conhecimento absoluto, em vez disso, ele se autodenominava um parteiro de ideias, ajudando os outros a dar à luz suas próprias ideias e descobertas. Ele acreditava que, por meio do diálogo e da autoanálise, as pessoas poderiam chegar à verdade e à sabedoria. O cerne da abordagem socrática residia no questionamento incessante. Sócrates costumava começar as conversas fazendo perguntas simples sobre temas como virtude, justiça e moralidade. À medida que seus interlocutores respondiam, ele continuava a questionar e a sondar mais profundamente, revelando contradições e lacunas em seu pensamento. Isso muitas vezes deixava seus interlocutores desconfortáveis e incertos, mas era precisamente essa incerteza que Sócrates buscava. A crença fundamental de Sócrates era que a verdadeira sabedoria estava na consciência de nossa própria ignorância. Ele acreditava que, ao reconhecermos o alcance de nosso desconhecimento, estávamos mais aptos a buscar conhecimento genuíno e a melhorar como seres humanos. Esse compromisso com o autoquestionamento e a busca constante da verdade influenciou profundamente a filosofia ocidental e ainda ressoa na maneira como abordamos questões filosóficas e éticas hoje. Assim, Sócrates não apenas deixou uma marca indelével na história da filosofia, mas também nos ensinou a importância do diálogo, do questionamento e da autoconsciência. Ele nos mostrou que o caminho para a sabedoria começa com a humildade de reconhecer nossa própria ignorância e a coragem de questionar, explorar e refletir. A essência da filosofia socrática reside no famoso método socrático, uma abordagem de questionamento profundo que Sócrates empregou para estimular o pensamento crítico e ajudar as pessoas a atingirem um entendimento mais profundo de si mesmas e do mundo ao seu redor. Vamos explorar o método socrático em detalhes e examinar como Sócrates utilizava perguntas específicas para alcançar esses objetivos. O método socrático pode ser resumido em 3 etapas cruciais. 1.
Ironia: Sócrates começava com uma conversa aparentemente casual sobre um tópico amplo, como justiça ou virtude, com um interlocutor. Ele muitas vezes se fazia de ignorante, afirmando que não possuía conhecimento algum sobre o assunto em discussão. Isso criava um ambiente em que a pessoa com quem ele estava dialogando se sentia confiante em compartilhar suas próprias opiniões. 2. Maiêutica: Sócrates então procedia a fazer uma série de perguntas direcionadas ao interlocutor. Essas perguntas eram projetadas para extrair as crenças subjacentes da pessoa e expor qualquer contradição ou incoerência em seu pensamento. Ele frequentemente usava exemplos concretos e situações hipotéticas para ilustrar seus pontos. 3. Aporia: à medida que o diálogo progredia e as contradições ou lacunas no pensamento do interlocutor se tornavam evidentes, o interlocutor frequentemente se encontrava em um estado de aporia, que é uma sensação de perplexidade ou impasse intelectual. Essa sensação de desconforto era um estágio crucial no processo, pois indicava que o indivíduo estava começando a questionar suas próprias crenças e estava aberto a explorar novas perspectivas. Para entender melhor como o método socrático funcionava, é útil examinar algumas perguntas socráticas típicas e como elas eram usadas para estimular o pensamento crítico. 1. O que é a virtude? Sócrates frequentemente começava com uma pergunta ampla, como esta, para explorar conceitos abstratos. Ao pedir ao interlocutor que definisse a virtude, ele instigava uma investigação mais profunda sobre os princípios éticos. 2. Como você sabe disso? Sócrates estava interessado em saber a base do conhecimento das pessoas. Essa pergunta era frequentemente usada para desafiar as opiniões do interlocutor e incentivá-lo a justificar suas crenças. 3. Você acredita que a justiça é sempre justa, independentemente do contexto? Com questões hipotéticas, Sócrates explorava a relatividade de certos conceitos, como a justiça. Isso levava a uma análise mais profunda das nuances morais. 4. Você já viu alguém agir de forma justa o tempo todo? Sócrates frequentemente recorria a exemplos da vida cotidiana para ilustrar seus argumentos e fazer com que o interlocutor refletisse sobre suas próprias experiências. O método socrático era desafiador e muitas vezes desconfortável para aqueles que participavam dos diálogos, mas era essa tensão intelectual que Sócrates acreditava ser o catalisador para o crescimento e a busca da verdade. Por meio de suas perguntas perspicazes e da aporia resultante, Sócrates incentivava seus interlocutores a se tornarem pensadores mais críticos, a questionarem suas próprias crenças e a buscar uma compreensão mais profunda da realidade. Esse legado perdura até os dias de hoje, inspirando o pensamento crítico e a busca da verdade em todo o mundo. Um dos pilares centrais da filosofia socrática era a busca incessante pela virtude e pela excelência moral. Sócrates acreditava que o conhecimento genuíno da virtude era a chave para uma vida bem vivida e que, ao conhecer a virtude, as pessoas naturalmente agiriam de maneira justa, sábia e virtuosa. Vamos explorar essa ênfase na virtude na filosofia de Sócrates, examinar o famoso lema Conhece-te a ti mesmo e compartilhar exemplos de diálogos socráticos sobre a virtude. Para Sócrates, a virtude não era apenas um conjunto de regras morais, mas sim uma qualidade interior que se manifestava em ações justas e sábias. Ele acreditava que, ao entender profundamente o que era virtuoso, as pessoas naturalmente escolheriam agir de maneira virtuosa. Portanto, sua filosofia tinha como objetivo principal despertar essa compreensão interior. O lema Conhece-te a ti mesmo era fundamental na filosofia socrática. Sócrates acreditava que a busca pela verdade e pela virtude começava com o autoquestionamento e a autorreflexão. Ele argumentava que muitas pessoas viviam suas vidas sem questionar suas próprias crenças, valores e ações. Portanto, instigar os outros a se conhecerem era o primeiro passo crucial para a busca da excelência moral. Sócrates frequentemente abordava a questão da virtude em seus diálogos. Um exemplo notável é o diálogo com Menão, no qual Sócrates questiona Menão sobre sua compreensão da virtude e se ela pode ser ensinada. O diálogo expõe a falta de clareza de Menão sobre o assunto e demonstra como a investigação socrática levava os interlocutores a confrontar suas próprias incertezas. Outro diálogo famoso é o Eutífron, em que Sócrates questiona Eutífron sobre sua definição de piedade. Nesse diálogo, Sócrates demonstra que a busca pela virtude envolve uma análise cuidadosa das próprias crenças e a disposição de reconhecer a complexidade das questões morais. Em resumo, Sócrates dedicou sua vida à busca da virtude e da excelência moral, acreditando que a verdadeira sabedoria estava intrinsecamente ligada à prática da virtude. Seu lema Conhece-te a ti mesmo continua a inspirar pessoas em todo o mundo a refletirem sobre suas próprias vidas e a buscarem uma compreensão mais profunda da virtude e da moralidade.
Agora explorar o julgamento e a condenação de Sócrates em Atenas, entender por que ele escolheu a morte por envenenamento de cicuta e destacar a coragem que demonstrou ao defender suas crenças até o fim. Sócrates foi levado a julgamento em Atenas em 399 a.C. As acusações contra ele incluíam corromper a juventude e introduzir novos deuses na cidade, o que era considerado uma ofensa grave na época. Durante o julgamento, Sócrates teve a oportunidade de se defender e apresentou argumentos em sua própria defesa. No entanto, em vez de tentar se safar das acusações, Sócrates escolheu usar o julgamento como uma oportunidade para expor suas ideias filosóficas ao público. Ele argumentou que sua missão na vida era buscar a verdade, questionar as crenças tradicionais e incentivar as pessoas a pensarem criticamente. Sócrates afirmou que estava cumprindo um serviço divino ao fazer isso. Após sua defesa, Sócrates foi condenado por uma maioria de jurados a beber cicuta, um veneno mortal. O julgamento teve um resultado trágico, mas Sócrates manteve sua integridade filosófica até o fim. Ele recusou a oportunidade de fugir de Atenas para evitar a execução, pois acreditava que respeitar a lei da cidade era fundamental para a manutenção da ordem social. A coragem de Sócrates ao enfrentar a morte em vez de renunciar às suas crenças filosóficas deixou uma marca indelével na história da filosofia. Ele acreditava que não era justo evitar a punição pelas acusações injustas, pois isso comprometeria sua busca pela verdade e pela virtude. Sua disposição de aceitar a morte em vez de comprometer seus princípios filosóficos inspirou inúmeros pensadores e admiradores ao longo dos séculos. Sócrates defendeu a importância do questionamento constante, do autoconhecimento e da busca pela verdade, mesmo diante da adversidade. Seu legado continua a ressoar na filosofia e na busca pelo conhecimento em todo o mundo. Sócrates é frequentemente considerado o pai da filosofia ocidental, pois suas contribuições revolucionaram a forma como pensamos sobre questões morais, epistemológicas e éticas. Seu método de questionamento socrático, que buscava revelar verdades ocultas por meio do diálogo e da reflexão, deixou um impacto profundo na filosofia. O legado de Sócrates se estende a filósofos e pensadores ao longo da história. Um dos discípulos mais notáveis de Sócrates foi Platão, que preservou muitos dos diálogos socráticos em seus escritos e desenvolveu suas próprias ideias filosóficas a partir das discussões de seu mestre. Aristóteles, por sua vez, foi discípulo de Platão e, indiretamente, também foi influenciado pelas ideias socráticas. Além disso, pensadores modernos, como Immanuel Kant e Karl Popper, reconheceram a influência de Sócrates em suas próprias abordagens à filosofia e à epistemologia. Kant, por exemplo, valorizava o imperativo categórico como um princípio moral, refletindo a ênfase socrática na busca da virtude. As contribuições de Sócrates para o pensamento crítico e ético ainda ressoam em nossos dias. Seu método de questionamento sistemático encoraja as pessoas a examinar suas próprias crenças, a considerar diferentes perspectivas e a buscar a verdade por meio do diálogo racionalismo. Isso é fundamental na educação e no desenvolvimento de habilidades de pensamento crítico. Além disso, o famoso aforismo "Conhece-te a ti mesmo", atribuído a Sócrates, continua a ser uma chamada à reflexão sobre nossa própria natureza, motivações e valores. Essa autoconsciência é essencial para a ética pessoal e social, incentivando as pessoas a agirem de maneira virtuosa e a tomarem decisões éticas. Em resumo, o legado de Sócrates transcende os séculos, influenciando filósofos, pensadores e todos aqueles que buscam uma compreensão mais profunda da verdade, da virtude e do pensamento crítico. Suas ideias continuam a ser uma fonte de inspiração e orientação em nossa busca por sabedoria e moralidade. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei, porque assim o YouTube vai me ajudar a entregar para mais pessoas esse conteúdo. Também não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. E não deixe de conferir os outros vídeos do canal.